Para muitos viajantes, o nosso mochilão é como a nossa casa. Mochileiros são praticamente tartaruguinhas que viajam pelo mundo carregando a sua casinha nas costas. Tanto que esse podcast chama-se Meu Mochilão Falasse, né? Porque mochilão tem muita história para contar. E ele é tão presente e tão importante se planejar uma viagem. Acho que todo mochileiro concorda com isso. Mas se o seu mochilão falasse sobre ele mesmo, o que ele diria? Eu sou a Mari Teles, do Instagram @vidamochileira, e junto comigo tá minha dupla de sempre, né, Andréa Leonel, do Instagram @AndréaLeonel_. E aí, lembrando que esse podcast ele fala sobre viagens, das vitórias aos perrengues, e que toda quinta-feira, às 7 da manhã, a gente tá batendo ponto por aqui. E nesse tópico de mochilão, acho legal a gente começar falando que a gente chama de mochilão, mas claro que o mochilão não precisa ser necessariamente uma mochila. Eu, por exemplo, tenho um mochilão que, na verdade, é uma mala que meio que vira mochila. Então, tem vários tipos de mochilão. Então, vou começar com a Mari falando pra gente aí dos tipos de mochilão que ela tem. E aí depois a gente fala dos tipos que existem por aí também. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é a questão de tamanhos. Existem vários mochilões, não só marcas, modelos, mas também tamanhos. Então, assim, tem mochilão de 30 litros e o mochilão, na verdade, ele é medido por litros. Então, assim, 30 litros, 40 litros, 50 litros, 60 litros e tem o de 65 e de 70. Tem uns até que chegam até 80 litros, mas assim, é muito grande. É muito grande. Tipo, dá você dentro. Você pode usar isso como saco de dormir, né? Tira suas coisas e entra dentro. Mas, basicamente, um tamanho que muitos mochileiros usam é o de 60 litros, né? Principalmente para viagens mais longas. Mas eu, particularmente, gosto muito do mochilão de 40 litros. Eu comecei a adotá-lo recentemente, na verdade faz um ano que eu comecei a usar mochilão de 40 litros. O meu mochilão, os meus primeiros mochilões tinham 65 litros. Então eu usei mochilão de 65 litros por, sei lá, 6 anos, assim, sabe? E aí o meu mochilão era basicamente aquele saco que você enfiava tudo e botava nas costas. Ele não tinha... por cima, cara. E aí, o meu primeiro mochilão, ele tinha uma abertura embaixo, que as pessoas colocam ou roupa suja ou sapato, e tinha, tipo, uma abertura em cima que você enfiava e socava suas roupas ali dentro. Eu não recomendo esse tipo de mochilão, porque ele não é prático. Assim, apesar dele ser o mais barato do mercado, justamente por ele não ter a questão de zíper e tal, não ter essa facilidade de você abrir pelo lado, ele ser muito básico, cara, ele é zero prático, assim, na questão de você viajar por viagens longas. Então, agora o que eu comecei a fazer, sempre que eu vou comprar um mochilão, é olhar se ele tem o fecheclé que abre, ou ele abre na frente, como se fosse uma mala mesmo, por completo, né? Ou se ele abre do lado, porque você consegue tirar as roupas pelo lado, ou por cima, ou por baixo. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante de falar e de você também ter como dica na hora de pesquisar um mochilão. Então, voltando aos tamanhos, basicamente, a questão de você ter um mochilão menor, como o de 40 litros, é que ele geralmente tem o tamanho ideal para passar como mala de cabine. Se você tem um mochilão um pouco maior, como o de 60 litros, por exemplo, e ele tiver abarrotado de coisa, ou estufado, ele provavelmente vai ficar muito grande para entrar naquelas caixinhas de medidores de companhias low cost, por exemplo, ou não vai ter a medida certa para passar como mala de mão sozinha, né? Às vezes você consegue passar, tá? Não é uma coisa que você fala assim, gente, 60 litros não passa. Passa porque eu acabei de viajar com meu pai, que estava com um mochilão de 60 litros, e ele passou com ele como mala de mão. Só que assim, o meu pai estava levando literalmente 2 calças e 5 blusas. Então, assim, tava mega vazio e dava pra, tipo assim, ele era maleável, não era um mochilão que tinha, por exemplo, aquele suporte nas costas, então ele conseguia ficar menorzinho. Então, isso tudo você tem que avaliar na hora de comprar um mochilão. E ver também que cada companhia tem a sua medida de cabine, viu? Não é igual. A Ryanair é um pouco menor do que as outras, então tudo isso tem que olhar. E também não é só medida, né? É peso também, né? A minha mala, ela cabe como mala de mão nas dimensões, mas às vezes no peso ela passa. Então tem que tomar esse cuidado.
É legal falar isso porque o peso geralmente são 10 quilos, mas tem companhia, por exemplo, que pede 8. Então, eu nunca vi ninguém pesando, tá? Mas eu já levei multa por causa disso. Eu também. Então, fato engraçado, ninguém nunca pesou, mas eu já levei multa por isso, porque assim, eu fui de Ryanair e o meu mochilão chegou a caber na caixinha, né? Só que na hora de tirar o gancho do meu mochilão, a alça, né, ficou presa. E a mulher, por algum motivo, achou que o meu mochilão estava pesado. E aí ela falou assim, então, você tem que pagar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o seu mochilão está pesado. Eu falei, então, vamos pesar o meu mochilão. Eu tinha certeza que o mochilão não tinha 10 quilos. Aí ela falou assim, não, eu tenho certeza. Eu falei, não, mas eu quero pesar. Aí ela falou, então, se você não pagar, você não entra no avião. Então, assim, na verdade, você sempre vai sair meio que perdendo nessa discussão, porque é o que a companhia aérea falar. E aí, depois disso, eu comecei a sempre viajar com balança portátil, porque agora... Filha, se me falam que meu mochilão tá pesando mais do que 10 quilos, eu jogo na cara e falo, não, ele tem 8,5 quilos. Então, eu normalmente viajo com ele acima do peso, torcendo para a pessoa não pesar. Então, uma balança portátil para mim só ia me atrapalhar. Mas como eu sempre viajo com ele, e também eu faço viagens muito mais curtas que você, né? Então, assim, o meu peso sempre fica ali nos 8 quilos, 8,5, e tem essa questão do tamanho. Por que eu mudei para o mochilão de 40 litros? Porque o meu mochilão, ele tem quase a medida de todas as companhias aéreas, tirando a Ryanair. Ele é um mochilão que não tem o suporte das costas rígido, então eu consigo flexibilizar ele um pouco. E ele é maleável no sentido de que os bolsos deles do lado não é aquele bolso enorme que se você colocar coisa, ele vai ficar estufado para o lado. Uhum. E ele também tem uma medida que você não consegue colocar, tipo, muitas coisas que ele vai passar do tamanho. Então, quando eu tinha o meu de 60 litros, como eu tinha espaço sempre, eu acabava sempre comprando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, porque, tem espaço, sabe? E no final das contas, eu começava a viagem com um tamanho ok e terminava a viagem com um mochilão mega enorme, porque eu ficava assim, não tem problema se eu botar mais esse negocinho. Então, assim, para evitar esse meu consumo desnecessário em viagem, até de lembrancinha, cara. Eu era uma pessoa que comprava muita lembrancinha. Hoje em dia, como eu viajo com um mochilão mega compacto, eu não tenho mais lembrancinha. No máximo é um imã ou um chaveiro. E ponto, sabe? Cara, tem noção? Eu viajei com esse mochilão de 60 litros pra Capadócia, eu voltei com abajur na ala. André, eu voltei com um abajur. Tem noção? Então, assim... eu não posso ter espaço, porque eu falo assim, esse abajur aqui vai ficar tão lindo na minha sala. Então, assim, eu achei que o mochilão de 40 litros foi uma super aquisição e eu percebi que eu não preciso mais do que isso. As minhas viagens também são viagens que eu viajo no máximo por 3, 4 meses, que é quando eu vou para o Brasil. Uhum. Mas geralmente as viagens que eu faço, elas duram no máximo um mês. Então 40 litros para mim é suficiente, sabe? E eu acabei de fazer uma viagem que eu fiz 3 meses no Brasil e foi 8 quilos, 40 litros de mochilão. Tem gente que tem uma ansiedade com o tamanho de mochilão, principalmente quando vai viajar para lugares frios, né? Que a pessoa acha que tem que levar 53 milhões de roupas de frio e que vai ocupar muito espaço, né? Mas mesmo quando você viaja para lugares frios, tem como você compactar, usar um casaco só e ir vestindo também, né? Tipo, é sempre uma boa dica tentar sempre ir vestindo o máximo de roupas que você puder para deixar o seu mochilão mais vazio e poder ter um mochilão pequeno, porque a gente tá falando aqui, às vezes passa, né? Tipo, eu fiz uma viagem para Austrália, para Nova Zelândia, antes de eu ser nômade, né? Que eu tinha uma mala que ela tava na dimensão certa para entrar na cabine, mas o peso passava. E, tipo, eu fui para 4 cidades entre os 2 países e passei tranquilo. No último voo me pegaram. Então, assim, você passa, mas é aquela tensão, sabe? Tipo, porque se você tiver que pagar a multa, é dinheiro, é bastante dinheiro. Então, se você puder, seja o mais compacto possível e tente ir com um mochilão de 40 litros, né, que passa na cabine. Ou então, com o meu esquema, que eu vou falar mais depois, né, que é uma mochila que vira... na verdade, é uma mala de carrinho que vira mochila e ela se divide em 2.
Então, existem alguns esquemas, mas assim, de forma geral, tente não contar com a sorte, porque é paz de espírito para você viajar, assim. Então, eu sou uma dessas pessoas que ficava muito ansiosa na hora. Apesar de eu viajar bastante, eu sempre ficava muito ansiosa com mala. Muito, uma coisa assim, eu não conseguia dormir. Porque eu sempre tinha essa. Eu sempre viajei com mochilão de 65 e eu ficava assim, meu Deus do céu, e se me pegarem? E se? E eu falei assim, cara, não posso mais viver com medo. Eu vou comprar um de 40 litros que para mim, tipo, vai facilitar a minha vida, não só em termos de angústia, né, ou ansiedade, mas também em termos práticos, cara. Pelo fato dele ser menor, ele é mais prático, ele é mais leve, e como eu não posso enfiar um monte de coisa nele, eu só viajo exatamente com o necessário. Então, assim, eu percebi que eu comecei a ser minimalista também nas viagens. Tipo assim, na hora de fazer um mochilão, cara, eu preciso de 10 blusas? Não. São 7 dias. Eu vou levar 2 blusinhas assim, 4 assim, e tá bom, sabe? Depois eu lavo. E também tem essa necessidade que as pessoas acham que tem que carregar a casa, né? Literalmente, tipo, todas as roupas que elas têm, porque elas acham que elas não vão conseguir lavar roupa na viagem. E, gente, contar um segredo pra vocês: existe lavanderia. Então, assim, não só lavanderia, que você pode colocar todas as suas roupas, lavar no mesmo dia e já pegar as secas no dia seguinte ou no mesmo dia. Mas, cara, muita coisa você consegue lavar no próprio banheiro do hostel. Tipo, eu já lavei blusa, já lavei calça, porque assim, às vezes. O que você precisa lavar? Você precisa, a não ser que você tenha caído, né? E sujado alguma coisa. Mas geralmente a blusa você lava o quê? É onde tem o sovaco, né? Que é onde tem o CC. E se ela não tiver suja assim na parte da frente, cara, lava só o sovaco, ela saca rapidinho. Assim como o calço também lava ali onde fica ali, né? O bumbum, a bimbinha. E aí. Gente, eu falo assim. Eu não tô zoando por causa do podcast, eu realmente falo bim. Lava ali e tá limpo, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas também ficam se preocupando também muito com uma coisa que eu percebo muito, é com foto. Em vez de elas estarem preocupadas com praticidade e leveza do mochilão, porque você vai carregar isso nas costas, no meu caso, por exemplo, que carrega o mochilão nas costas, elas estão preocupadas no feed do Instagram. E, gente, falando aqui, eu sou blogueira. E a coisa que eu tô menos preocupada é com os meus estilos nas fotos. Então, assim, o que eu faço muito é procurar blusas e calças que combinam entre si. Então, assim, raramente eu levo uma parada que é tipo listrada e quadriculada. Se eu vou levar alguma coisa que é listrada, eu tô levando calça jeans. Se eu vou levar uma parada que é. A não ser que eu vou fazer uma viagem tipo curtinha de 4 dias, que eu consigo botar uma parada listrada e uma parada florida e tá bom, sabe? Mas se é uma viagem mais longa, cara, tente pegar coisas que são mais coringas. Então, coisas assim, blusas. Nem na blusa, né? Mas assim, calças que sejam mais lisas. E aí você diversifica na blusa. Ou se você for fazer até um mochilão que é de inverno, como a André falou, o que eu faço sempre é levar, tipo assim, 2 toucas de cores completamente diferentes, 2 cachecóis de cores completamente diferentes e talvez 2 luvas. E aí você vai diversificando, porque no final das contas, o casaco vai ser sempre o mesmo. E aí eu levo 2 calças, então assim, uma calça preta e uma calça clara. Eu sempre uso só um sapato, então assim, eu geralmente viajo de tênis, eu não gosto de viajar de bota, porque eu acho desconfortável. Mas se você acha bota confortável, vai. Mas eu sempre viajo de tênis. E, cara, as blusas de baixo, sinceramente, ninguém nem vai ver. Se você viajar com 4 blusas, ninguém nem vai ver a sua blusa de baixo, sabe? Então, eu acho que é ser prático. A questão é você adaptar ao mochilão e não o mochilão adaptar a você, porque senão você vai viajar com um mochilão de 80 quilos, 80 litros. E assim, como a gente falou, se você tem um mochilão de cabine, é muito mais fácil. É claro que eu já vi mochileiros que viajam com mochilões de check-in, né, de despachar, mas você tem que pensar no custo adicional, porque aqui na Europa, por exemplo, quando você vai viajar de low cost, não está incluso, né? Não tem bagagem despachada. E aí, às vezes, você paga um preço que é metade ou até o preço da passagem, de novo, para você poder despachar. Tem gente que acha que vale a pena, né? Não sei, depende aí do estilo de viagem das pessoas, mas acho que pensa assim se realmente vale a pena. Mas uma pergunta que eu vejo as pessoas fazerem, e isso eu não tenho muito conhecimento de causa, porque eu não carrego a minha mochila nas costas, né? Você acha que as mochilas que são de 40 litros são menores, elas têm menos suporte para as costas? Porque as de 80, né, elas têm todo um suporte, um negócio de amarrar na barriga, no peito, não sei o quê. Você acha que as de 40 litros têm suporte também?
Então, depende muito da marca que você vai comprar, mas sim, tem umas muito preparadas, tipo da Delter, da Quechua, tem umas que, assim, tem um suporte bem bom, inclusive tem diferenciação entre mochilões, né, femininos e masculinos, justamente para se adaptar ao corpo da mulher. E a minha, por exemplo, da Quechua, ela é de 40 litros, ela é uma mochila teen, porque como eu sou pequenininha e muito magrinha, e a minha perna é maior do que o meu tronco, tipo, a minha perna é muito longa, mas o meu tronco é pequenininho. Eu descobri que a mochila teen, por exemplo, para mim, funciona. Ela cabe perfeitamente na minha coluna e ela fecha aqui na cintura, né? Então eu geralmente coloco o peso do mochilão na minha cintura e não coloco ele no peso nas alças, né? Então, assim, o que eu faço muito é de tentar regular essa questão do peso na cintura. E esse meu mochilão, por exemplo, da Quechua, que é o Teen, ele também fecha aqui no peito e ele tem o suporte das costas, mas não é o suporte foda pra caralho dessas mochilas maiores, porque eu comprei o Teen, por exemplo, né? Então, na verdade, tipo assim, não comprei a melhor mochila que eu poderia ter comprado. Sim. Mas tinha uma que eu tava tentando ver também, de 40 litros, que tinha, assim, um suporte irado, até que, como é que fala? Aquele antitranspirante, sabe qual é? Sim. Bem bom mesmo. Só que eu optei pela Tim porque eu achei mais bonita. Assim, eu fui mais pelo layout da mochila do que basicamente pelas coisas de benefício. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou alucinada com mochilão. Você sabe que eu tenho, né, 50 mil mochilões eu tenho uma coleção de mochilão, porque eu realmente gosto muito de testar mochilões e até para recomendar para os meus seguidores do Vida Mochileira e tal, porque muita gente tá nessa fase de escolher o primeiro mochilão, e como o meu primeiro mochilão foi uma merda, o meu primeiro mochilão, mochila que eu estou dizendo, que foi aquele saco, né? Eu gosto de recomendar a melhor coisa, assim, testando. Então, eu tive esse de 65 litros, que era saco e não tinha zíper. Depois eu testei outro da Mountain Warehouse, que eu gostei muito, mas ele era muito grande. E começou a não passar nas companhias low cost, principalmente com essa nova legislação que elas fizeram. Então, a Ryanair, por exemplo, agora, para você não pagar bagagem na Ryanair, você tem que viajar com uma mochila de 20 litros. Então, nem o meu de 40 passa mais na Ryanair. Só que aí, o que você faz? Você tem que pagar 10 a 12 euros de diferença para ter o teu mochilão junto com a mochila de ataque. Mas na EasyJet, por exemplo, que é uma companhia low cost que eu tenho dado preferência por conta dessa mudança na Ryanair, o meu mochilão de 40 passa de boaça. Só que você não pode ter mochila de ataque. O que é uma mochila de ataque? Explica para as pessoas. A mochila de ataque é aquela mochila que é menorzinha, que vai ser a tua mochila de bateção do dia a dia. Então, por exemplo, eu deixo o mochilão no hostel e quando eu tô passeando pela cidade, eu tenho uma mochila que agora eu tô usando mochila de 10 litros, que é onde eu coloco a minha câmera, coloco a minha canga, coloco a garrafinha d'água, coloco o meu carregador portátil. Pode ser também uma bolsa de mulher, se for o caso, se a pessoa não quiser, porque vai destruir o meu lookinho. Cara, então usa uma bolsa ou uma pochete, sabe? Sei lá. Mas a gente tem esse termo mochila de ataque porque realmente é como o nome diz. É para você atacar no dia a dia, sabe? É aquela mochila que é pau para toda obra. E o que geralmente a mochila de ataque faz? É onde você carrega os seus eletrônicos. E muita gente usa a mochila de ataque para carregar computador, máquina fotográfica, para passar na hora ali de, vamos dizer, que você está com as suas roupas no mochilão, né? E na mochila de ataque você está com seus pertences mais valiosos, e aí elas dividem dessa forma. Só que algumas companhias aéreas não permitem você levar o mochilão e a mochila de ataque como malas de cabine. Algumas companhias, como por exemplo British Airways, o American Airlines, eles te deixam levar a carry-on, como se fosse, né? Eu tô falando carry-on, mas como se a carry-on fosse um mochilão, e uma mochila pequenininha, que eles chamam de laptop bag, ou isso, que eles até falam que é bolsa de mulher, né? Woman's bag, que seria a tua mochila de ataque. E aí pode. Então, por isso que é muito importante na hora de você comprar a passagem aérea, ver qual é a política de bagagem da empresa e também a política de bagagem da passagem que você vai comprar. Porque, às vezes, até dividem, por exemplo, a econômica em dois níveis. Tem a econômica
de pobre mesmo, que só permite uma bagagem, e tem a econômica plus, que aí você pode carregar mais uma mochilinha, né? Que seria na Ryanair, por exemplo, a prioritária, que você carrega o mochilão e a mochila de ataque. Isso. Então, assim, tem diferença de valor, obviamente. Então, quando eu viajo de Ryanair, eu viajo só de 20 litros, cara. Eu não pago a mais para despachar. A não ser que seja uma viagem que eu vou fazer mais longa, mas geralmente eu tenho sempre optado pela EasyJet aqui na Europa. Uhum. E aí, que eu tava falando, a EasyJet só te permite um mochilão de 40 litros, não te permite levar a mochila de ataque. O que eu faço? Eu coloco a minha mochila de ataque dentro do mochilão. Então, assim, eu coloco ela vazia, enrolo ela toda e coloco ela dentro do mochilão. E aí, uma dica legal é você ter essas mochilas mais flexíveis, tipo de não é tactel, tipo aquele... Não é tactel, é aquele pano bem molinho, sabe? Como se fosse coisa de paraquedista. Sim. É bem aquele material muito molinho, muito flexível. Uhum. E você enrola ela toda e bota dentro. Eu até fez um vídeo no IGTV do Vida Mochileira falando sobre isso e mostrando minhas mochilas de ataque. E eu acho isso muito legal porque, assim, economiza, né? A gente está falando aqui de viagens e low cost, principalmente. Então, assim, opte por ser prático, ter um mochilão pequeno, de 40 litros de preferência, porque é os que batem ali nas medidas certas. E aí, falando, André, só para finalizar esse tópico aqui de tamanho, muita gente tem me perguntado sobre o mochilão de 50 litros da Quechua. Você deve ver muita gente usando esse mochilão, porque como ele é o mais barato da Quechua, muita gente acaba optando por ele. Ele é cinza com azul marinho. Esse azul marinho eu já vi muito. Então, assim, eu já vi muita gente viajando com ele mesmo, muito mochileiro usando ele na cabine. Mas, de novo, assim, se ele não tiver cheio, por exemplo, eu já medi ele junto com a minha mochila de 40. Ele tem o mesmo tamanho da minha mochila de 40 se ele não tiver cheio. O problema que a gente estava falando se a pessoa não se controlar, ela começa a comprar, ela começa a colocar coisa aqui, coisa ali, e ele começa a crescer. Então você pode acabar começando a viagem, tipo, super feliz que passou, e finalizar a viagem, tipo, que merda, não deu certo, sabe? Tipo, me pega. Então, assim, eu acho que vem muito de como você tá organizando teu mochilão, de como você tá enchendo teu mochilão. Esse de 50 litros passa, mas ele não tem as medidas. Assim como alguns de 40 também não tem a medida. O negócio é ver se ele é flexível, entendeu? Exato. É porque tem os mochilões que tem esse suporte para as costas, né, que você falou, que faz com que ele não consiga se dobrar nos lados, né? Ele fica bem duro, ele tem uma estrutura bem dura, às vezes embaixo também, né? E aí ele fica menos maleável, e aí na hora de enfiar, porque não sei, às vezes algumas pessoas não sabem, né, vamos falar, quando você tá no aeroporto, a empresa aérea tem ali um negócio de ferro, que você tem que enfiar a sua mala dentro dele, entendeu? E aí se a mala não passa, você não pode passar, é basicamente isso. Eu não tenho mochilão, como eu falei, porque eu tinha uma preocupação muito grande com as minhas costas, tipo, eu tenho dor nas costas normalmente, e aí eu fiquei com medo de comprar um mochilão, e eu até vou pedir pra Mari falar da experiência dela de se dói as costas ou não, ficar carregando mochilão. E como eu ia viajar por muito tempo, eu optei por uma mala de carrinho. Era uma mala de carrinho que ela se transforma numa mochila, ela tem as alças de mochila se eu quiser usar ela como mochila, mas eu já tentei usar ela como mochila e não é muito confortável, então eu acabo não usando. E o negócio dela é o seguinte, ela inteira, ela tem 60 litros, mas ela se reparte numa mochila, que seria uma mochila de ataque, mas ela é um pouco maior, ela tem 16 litros, e a mala tem 44. A mala tem uma dimensão de cabine, mas como eu falei, às vezes, porque ela tem um pouco mais, ela tem 44 litros, não 40, ela acaba passando peso. E a mochila de ataque com os 16 litros é onde eu coloco todos os meus eletrônicos, as minhas coisas de trabalho e tal, porque eu trabalho online enquanto eu viajo, então fica mais fácil para mim ter tudo na mesma mochila. E aí, para viajar, eu, primeiramente, tento não viajar de avião, porque eu acho que é avião que limita essas coisas de peso e de dimensão, que é uma coisa que quando você viaja de ônibus pela Europa ou por outros lugares, não existe isso, você leva a mala com qualquer dimensão que você quiser.
Mas quando eu viajo de avião, eu separo a mochila, uso a minha mochila como item pessoal. Ela normalmente vai com entre 4 e 6 quilos, e a mala vai como item de cabine. No início da viagem ela ia com 10, hoje ela tá chegando a 11, quase 12. Eu preciso dar uma esvaziada nela até. Mas para vocês verem que tem opções, essas malas convertíveis, a minha é da Osprey, mas eu sei que tem outras marcas que fazem essa mala, então se você tem essa preocupação com as costas, pode ser uma boa opção. E ela tem uma rodinha muito resistente. Tipo, eu já carreguei aquela mala na fazenda, na França, já carreguei ela na Noruega com 1 metro de neve. E, tipo, muito resistente, então não se preocupe também com a rodinha quebrar, esse tipo de coisa. Mas falando sobre as costas, Mari, tipo, como é que é viajar carregando mochila pesada nas costas? Como é que é para você? Então, como eu falei, a minha mochila ela sempre tem até 10 quilos, né? No meu primeiro mochilão, ela chegou a pesar 23 quilos. Caraca. O meu mochilão de 60 litros. Por causa dessas bagulhos que eu ia comprando, entendeu? E aí, cara, assim, é porque quando você pensa numa viagem, você tá pensando assim, vamos dizer, você tá com a mochila nas costas no aeroporto, geralmente. Geralmente, quando você faz aquele trajeto do aeroporto ou da rodoviária pro hostel. Depois você não fica mais com ela nas costas. O máximo que eu já carreguei uma mochila nas costas, um mochilão, foi 40 minutos. Então, assim. Mas aquele dia na França, por exemplo, quando a gente estava indo embora da França, a gente pegou um calor de 46 graus. E você tava com a mochila nas costas, não tava? Tava. E a minha mochila tava pesando nessa viagem 8 quilos. Cara, pra mim é muito tranquilo, assim. Porque a gente tá falando de 8 quilos nas suas costas, como se fosse, sei lá, uma criança pequena nas suas costas. Mas eu acho que o pulo do gato é você ter um mochilão que tenha aquela presilha da cintura. Isso distribui muito peso, e principalmente porque, assim, eu tenho um mochilão da Hot Tuna, que é o mochilão que todo mundo ama, que é o que abre completamente. Uhum. Ele não tem a questão do suporte nas costas e não tem o suporte da cintura. E para mim, por exemplo, ele é um mochilão que eu não consigo fazer viagens muito longas com ele, ou viagens que eu sei que eu tenho que caminhar muito. E esse mochilão eu fui para França. Então, assim, se eu tivesse que andar um pouco mais com ele, eu já ia ter que parar um pouco, sabe qual é? Descansar a coluna para colocar, porque o peso estava todo no meu ombro e estava forçando muito a minha coluna. Mas quando eu uso da caixa de 40 litros, por exemplo, que eu tenho esse suporte na cintura, eu distribuo o peso, cara, se eu coloco ali 12 quilos, eu nem sinto, para ser bem sincera, porque fica muito distribuído. Fica muito distribuído e você, obviamente, tem que comprar um mochilão. Por isso que eu recomendo muitas pessoas sempre irem, mesmo que elas vão comprar online, vai na loja primeiro, veste o mochilão, vê se é o mochilão que você gosta, porque às vezes, por exemplo, o mochilão, às vezes ele é muito alto e fica batendo com a cabeça no... Sim, tem uns mochilões que são altos pra caraca e você bate a cabeça no mochilão. Nossa. Ou então você não fica confortável para olhar para os lados. Então, assim, é muito importante você testar o mochilão que você vai comprar, mesmo que no site esteja com promoção, vai na loja, experimenta e depois compra no site, sabe? Porque eu acho que é uma parada que você vai investir. O mochilão no Brasil não é barato, então é uma coisa que custa aí em torno de 250 a 500 reais, dependendo da marca. E é uma parada que você quer que dure, né? Então, assim, os meus mochilões, eles... Cara, o meu primeiro mochilão é o mochilão que meu pai viajou. Meu pai viajou com o mochilão saco, sabe? Ele tá comigo há 6 anos, sabe? Então, assim, é uma parada que você vai investir dinheiro, mas que realmente dura. Então, sobre isso de peso, eu acho que é legal você comprar um mochilão que tenha um negócio na cintura. E, se você puder, o que tenha o suporte nas costas, porque realmente distribui o peso muito bem. E você consegue ajustar, tem os ajustes aqui na alça que você consegue ajustar, se você quer ele mais caído, se você quer ele mais preso nas suas costas. Então, depende muito também da estrutura da sua coluna, isso é muito legal. Então, assim, se você puder ir numa loja e conversar com um atendente, por exemplo, para ele te explicar, isso é bem legal. As pessoas que trabalham nessas lojas de esportes, né, que vendem mochilão, geralmente elas têm um know-how para te falar, poxa, olha, esse daqui não é legal
pro teu estilo de coluna, não é legal pro teu tamanho, porque também tem isso. Às vezes uma pessoa alta quer comprar um mochilão que, cara, não vai caber nela direito, sabe? Vai ficar, tipo assim, vai ficar, tipo, muito curto ou muito longo, ou então uma pessoa muito baixinha vai comprar um mochilão que é muito grande para ela. Isso é muito legal de você também ter em mente quando você vai comprar um mochilão, de ser um mochilão que seja adequado para o teu tamanho, para o teu estilo de corpo e estilo de coluna também, sabe? Tem esse negócio que você falou antes, né, de não suar as costas também. Isso tem na minha mochila de ataque, dessa minha mochila conversível, né, tem a mochila de ataque, e ela tem isso, que é basicamente a parte de trás da mochila, ela é curvada. Isso. E aí ela tem uma tela, assim, então não fica a mochila roçando nas suas costas, sabe? Fica aquele suor, aquela marca de suor na sua blusa. Cara, isso é muito bom. Fico muito, sempre agradeço muito quando eu ponho a minha mochila nas costas e vejo que tem isso, porque faz uma diferença muito grande também. E eu acho legal que você falou que a sua mochila de ataque tem 16 litros. E aí eu queria falar para as pessoas que, assim, na verdade, gente, mochila de ataque, você não precisa comprar uma mochila especial para ser sua mochila de ataque. A da Andréia já veio com essa mochila do próprio mochilão. Mas, por exemplo, eu já tive mochila de ataque, que foi a mochila da escola, já foi mochila de ataque, já foi mochila que eu ganhei em evento. Mochila de ataque já foi, por exemplo, a mochila do meu irmão. Na verdade, a mochila de ataque é uma mochila que você tem em casa e que seja boa o suficiente. Então, eu geralmente gosto de mochila de ataque que tenha bolso, que eu consigo dividir melhor para pegar as coisas. Mas, em questão de tamanho, cara, é para o tamanho que foi ideal para você. Então, eu já viajei com mochila de ataque que tem 10 litros, já viajei com mochila de ataque que tem 20, já viajei com mochila de ataque que tem 23. Então, depende muito da viagem que você vai fazer. O mochilão que eu fiz pela América Latina, eu viajei com a mochila de ataque que tinha 20 litros. E agora, quando eu viajo aqui pela Europa, eu viajo com mochila de ataque com 10, porque para mim só tô indo ali na cidade mesmo, é uma coisa que eu vou precisar, por exemplo, fazer bate-volta. Isso também é legal de você considerar. Se você vai fazer viagens que tenha muito bate-volta dentro da sua viagem, ou seja, bate-volta é quando você está numa cidade e você vai para uma outra e volta. É legal considerar que a mochila de ataque seja um pouquinho maior, porque talvez você precise colocar uma muda de roupa, precise levar uma toalha, que foi o que eu fiz na América Latina. Eu tive 2 destinos que eu precisei fazer bate-volta de 2 dias, por exemplo. Deixava o mochilão no hostel, como eu fiz para o Machu Picchu. Deixei o mochilão no hostel e em Cusco fui para Machu Picchu só com minha mochila de ataque. É muito importante isso, né, de pegar a mochila de ataque que tem o tamanho que serve para você, né? Para mim, eu vou trabalhar com ela, né? Então, eu levo ela para o café, onde eu vou trabalhar, então eu preciso ter todos os meus eletrônicos comigo no dia a dia, então por isso que ela é um pouco maior. E esse negócio do bate-volta também, tipo, super verdade, né? Eu moro um mês no mesmo lugar e às vezes eu quero fazer uma viagem curta de um final de semana, né? Então a gente leva só ela, realmente é muito importante mesmo. E aí eu tenho uma dica, na verdade é um truque. Vamos dizer que você só vai poder levar o mochilão. E a sua mochila de ataque, ela é grande e não consegue enfiar dentro do mochilão. O que eu faço quando isso acontece? Eu escondo a mochila de ataque dentro do meu casaco e passo como se nada tivesse acontecendo. Tipo, estou segurando o casaco, só que a mochila de ataque tá, tipo, no meu braço, no meu antebraço, assim, sabe, qual é, pendurada, e o meu casaco tá por cima, e eu passo como se tivesse uma coisa, tipo assim, eu tô só com o casaco aqui. E aí, uma hora que você tá dentro do avião, minha filha, um abraço, aí você pega o espaço lá que você tiver, bota debaixo do assento e tal. A questão é quando você passa ali, na hora de botar o seu passaporte, que você tá entrando no avião, é onde a pessoa fala assim, você aí, mede aqui a sua mochilinha. Aí você gela. Então, assim, é só ali naquela passagem ali entre o balcão e o avião que é a parte tensa. Então, assim, se você conseguir, nessa parte, esconder a tua bolsa de mulher ou a tua mochila de ataque e tal, é óbvio que eu também não tô falando de uma mochila de ataque que tem, sei lá, 30 litros e você tá escondendo num casaquinho, tipo, num cardigan, né? Eu tô falando assim, que se você tem um suéter, um casaco maiorzinho que você consiga ali esconder uma mochila de até 15, 20 litros que não esteja muito abarrotada, dá pra fazer esse biruleibe. Mas tem que ser, assim, tem que ser gênio ali pra fingir que tá tudo ok. Sim. Só para alertar de novo as pessoas de olharem na cada companhia aérea quais que são os requerimentos de tamanho e tal, as restrições, porque, por exemplo, eu com a minha mala de 44 e a minha mochila de 16, eu passo
em tudo, sem precisar pagar extra, tirando a Ryanair, que agora também, se você quiser levar um saquinho, uma sacola do Carrefour, você precisa pagar. Mas, e tirando também a Norwegian. A Norwegian, ela tem uma... Porque normalmente é assim, né? Tipo, 10 quilos ou 7 quilos de cabine de mão e um item pessoal, que não entra nesses 7 ou 10 quilos. A Norwegian, ela tem que ser o item pessoal e a mala de mão com 10 quilos. Então, a minha mala passava, né? Que era 16. Então, eu tive que pagar ali 20 libras por trecho, né? Para poder despachar. Então, muito atento, que eu vejo muita gente, cara, tendo que pagar multa no aeroporto por causa de mala que não passa na cabine. E aí, só falando também que você falou da sua mochila que vira, do seu mochilão que é rodinha e vira mochila, eu comprei uma recentemente de 40 litros, assim também, da Carrymore, e eu curti bastante, é super prática e tal, só que realmente ela machuca na hora que ela vira mochila. Sim. Ela fica assim, batendo no teu ossinho aqui no ossinho aqui das costas. É a rodinha, e, assim, né? Não é nem a rodinha, tipo, não sei, ela é uma parte dura que fica batendo aqui no... talvez seja a rodinha. Fica batendo aqui na tua coluna que realmente incomoda. Então, assim, seria para viagens onde você carregaria ela nas costas por muito pouco tempo. E aí não seria uma coisa assim muito prática. Na verdade, ela é prática que você puxa ela, né? Mas virando mochila, ela não ficou. Tipo assim, seria uma situação de emergência, assim, porque a rodinha dela é tão resistente que eu nunca senti essa necessidade de botar lá nas costas, sabe? Tipo, mesmo andando com 1 metro de neve, andando em terra, ela vai. E tem um outro problema também de quando você põe ela nas costas. Primeiro que você não pode colocar lá nas costas com a mochila de ataque grudada nela, porque a distribuição do peso é muito errada e não dá certo. Então, você tem que tirar a mochila de ataque e também a rodinha, ela é suja. Quando você põe ela nas suas costas, a rodinha pega na sua calça e suja a sua roupa. Então, tipo, e também por causa da onde você... Como é que chama, cara? Onde você pega na mala pra você empurrar ela, sabe? O negócio que você sobe pra pegar ela. Uhum. O pegador, sei lá. Porque tem aquilo na parte de trás da mala, né? E aí você põe aquilo nas costas, aquilo tá diretamente... É isso que fica machucando. Não era rodinha, era isso mesmo. É exatamente isso. Então, assim, eu diria que é por um caso de emergência, e como eu disse, eu nunca tive essa necessidade de carregar ela. E eu achei até a alça bem confortável, ela é bem... tem espuma dentro e tal, bem confortávelzinha a alça, e ela sai também. Então, se eu quisesse simplesmente tirar a alça, se eu tivesse uma casa, né, fixa, eu poderia tirar a alça, deixar em casa, fazer a minha viagem e voltar, né? Então, eu gostei do fato dela ser muito versátil, dela ser muito versátil. E a gente pode até entrar agora na questão das marcas, né? Tipo, eu comprei essa mochila especificamente por causa da versatilidade dela, do fato dela poder ser o mochilão e também a mochila de carrinho, e também por causa da marca. Ela é da Osprey, e a Osprey oferece uma garantia da vida inteira. Então, tipo assim, ela foi cara, ela custou 250 libras, então não é uma mala barata, mas, como eu disse, a qualidade dela é muito boa. Depois de 10 meses, ela tá praticamente nova, tipo, não tem nenhum problema com ela. E também ela tem esse negócio da garantia. Então, se, por exemplo, alguma coisa acontece com o pegador, ou se a rodinha começa a ficar meio bamba, a Osprey substitui de graça. E se isso acontecer daqui 20 anos, a Osprey ainda se responsabiliza pela manutenção dela. Então, acho que também na hora de comprar o seu mochilão, dá uma olhadinha na marca. Às vezes o barato sai caro, né? Aquele velho ditado. O que você acha disso, Mari, das suas marcas que você optou? Então, eu tenho um mochilão de cada marca, né? Então você tem muito conhecimento. O meu primeiro mochilão, ele foi de uma loja de departamento de Portugal, que chama Sport Zone, e eu paguei 20 euros no mochilão. Então, assim, era um saco com uma alça. E aí, zero confortável e tal, assim... Ele era ok pro que eu paguei nele, né? Na verdade, ele nunca se propôs a ser um mochilão mega foda. Era uma marca, tipo, de departamento. Era a marca do próprio... O mochilão tinha a marca da loja de departamento, entendeu? Não era uma marca... então, assim, era ok. Ele também conseguia distribuir o peso no ombro, assim. Ele tinha aquela questão da cintura, então ele distribuía bem.
mas ele só não era prático. Aí depois eu comprei uma de 60 libras, que foi o meu mochilão da Mountain Warehouse, que é de 65 litros. É um mochilão muito bom, eu amo esse mochilão de verdade, assim, foi um mochilão que eu viajei por 3 meses na Tailândia. É um mochilão, assim, eu sou apaixonada por esse mochilão, sabe? Só que o problema é que ele realmente é muito grande e ele tem a questão do suporte nas costas. Então, ele não é muito flexível. Se ele fosse mais flexível, talvez eu continuasse usando ele, porque ele é muito, muito maravilhoso. Ele foi 60 libras. Depois eu comprei esse da Quechua, de 40 litros. Eu comprei na Decathlon e ele foi 30 euros. E eu gosto muito dele, assim. Ele é um mochilão que tem o tamanho bom, ele tem a questão do suporte nas costas, tem o suporte na cintura, distribui bem o peso, tem a abertura do lado e na frente, então ele abre na frente toda, sabe? Ele vira tipo uma mala. Ele consegue abrir tudo, então assim, para mim é muito prático e também tem a divisão embaixo, né? Que você pode colocar roupa suja ou sapato. Esse só não veio com a capa de chuva. Eu tive que comprar a capa de chuva separadamente. Mas continuo curtindo muito. Depois eu comprei um outro que foi 39 libras, que é esse da rodinha. É o da Carrymore. Como eu falei, ele é prático, só que ele não é confortável na hora que ele vira mochila. Então, o Mark tá usando mais ele do que eu. O Mark não gosta de mochilão, só para falar aqui uma observação. Que nem eu. E aí eu comprei um outro que é o da Hot Tuna. Esse eu comprei num brechó aqui na Inglaterra, eu paguei 10 libras, mas eu sei que o preço dele é 29 libras. E ele não tem suporte nas costas e não tem suporte na cintura. Ele é muito bom porque ele abre completamente, ele divide as tuas roupas e, né, as suas coisas em 2 departamentos diferentes, como se fosse uma mala mesmo. Ele tem parte para documentos, tem parte para computador, mas se você for fazer uma viagem longa, ele dói muito a coluna. Você não consegue carregar ele por muito tempo na coluna, mas ele tem a medida ideal assim para todas as cabines. Então ele é menor do que o meu de 40 litros. Sim. Ele tem 40 litros, mas ele é menor do que o meu de 40 da Quechua. Então, assim, ele é muito bom de dimensão. Então, eu acho que, assim, o preço aqui na Europa é muito bom de você comprar mochilão. Você consegue os mochilões bem bons, assim, por um preço, assim, entre 30 e 60 libras, sabe? Que convertendo, vamos dizer que a libra esteja 5, você consegue até 150 reais, né? É que existem várias marcas, tem marcas que são um pouco mais caras, né? Tipo, eu esqueci o nome das marcas agora. Mas tem as marcas que você sabe que o mochilão é mais caro, às vezes porque vem com essa garantia, porque eu imagino que esses que você tá falando de 30, 60 libras não vem com garantia, né? Ah, não, 0 garantia. Tem uns que tem garantia, tipo, de 1 ano. Aham. Então é mais ou menos isso, assim, né? É pesar se você quer uma garantia, se você quer só um mochilão rapidinho mesmo, para usar ali talvez 5, 10 anos. Eu acho que, assim, 2 marcas que eu gosto muito é a Quechua e a Deuter. São 2 marcas que eu acho que são bem boas. E uma loja de departamento legal para você procurar mochilão é a Decathlon, né? Uhum, sim, também já olhei na Decathlon. Tem as marcas, a Osprey, que eu também recomendo, a Alpine é uma que eu quis, também quase comprei um mochilão da Alpine, mas ela também é um preço um pouco maior do que esse mochilão mais simples, né, vamos dizer assim. E tipo assim, o que tem que ter no seu mochilão? O que você olha na hora de comprar um mochilão, assim, tipo, compartimentos, quais são os compartimentos que tem que ter, quais são as aberturas e etc. Então, tem que ter a abertura do lado ou da frente, né? Eu não compro mais mochilão que não tenha isso. Tem que ter um bolso superior. Eu também gosto muito do bolsinho que tem naquele suporte da cintura. É um bolsinho geralmente pequenininho para você botar. O meu celular não cabe porque o meu celular é enorme, mas geralmente é para você botar celular. E também tem o bolso de baixo, assim. Eu gosto muito do bolso de baixo. Eu não uso muito os bolsos do lado, porque como eu carrego necessaire, para mim é prático, eu abro assim o mochilão e já tenho ali. Mas os bolsos do lado também são bem legais de você, se você tiver bolso do lado, é legal de organizar o teu mochilão. O seu, tipo, na minha mala tem um bolso que é feito de uma tela, que é para roupa suja. O seu tem isso também? Não, que seria a parte de baixo do meu mochilão.
Isso. Então, às vezes tem um mochilão que tem essa tela, um bolso feito de tela, que é para não ficar fedendo as roupas lá dentro, né? Porque a roupa já tá suja, você enfia ela lá dentro, ela começa a feder, né? Então, esse bolso eu acho muito legal. Eu acho muito legal também, como uma viajante a longo termo, né, que tá viajando quase um ano, ter um bolsinho, assim, que não seja muito acessível, meio escondidinho, para você deixar coisas extras. Tipo assim, eu tenho, por exemplo, se eu perco meu fone de ouvido, eu tenho lá 2 fones de ouvido reserva, entendeu? Para coisas caras, né, que fossem caras de substituir, né? Esse tipo de coisa eu gosto também. Eu tenho no meu e eu uso bastante. É tipo um bolso escondido na parte das costas? A minha fica no chão da Da... mala. Ah, tá. A minha fica na parte das costas, mas por dentro da mochila é um bolso preto da cor do forro da mochila mesmo. Fica entre o forro e a estrutura da mochila. Isso. E aí, nesse meu mochilão, ele não tem compartimento rápido, tipo assim, acesso para, vamos dizer, que tem uns mochilões que você consegue colocar computador e você só abre aquele negócio e tem que só para o computador, sabe? O meu, no caso, fica junto com as roupas. Mas esse mochilão da Hot Tuna que eu tenho, que vira mala, né? Que é como se fosse mala, ele tem essa parte para documento, uma parte para computador. E isso eu acho genial. Se esse mochilão da Hot Tuna tivesse o suporte nas costas e o suporte da barriga, né, da cintura, cara, ele seria tipo o mochilão da vida, assim. Mas como não tem, ele realmente deixa a desejar nessa questão de distribuição do peso. E o bolsinho de botar a garrafa de água também, eu acho muito útil. Tem na minha mochila de ataque, eu sempre uso. Então, na minha mochila de ataque, agora a de 10 litros não tem, porque ela é pequenininha, mas as minhas outras têm. Eu amo bolsinho para garrafinha d'água. O meu mochilão tem um bolsinho, teoricamente, para garrafinha d'água, mas ele é meio raso, então quando você coloca a garrafinha, dependendo do tamanho da garrafinha, ela fica, tipo, meio que bombando para cair, sabe? Nossa. Então, tipo, não é muito prático esse bolsinho da garrafinha do mochilão. Talvez não seja para garrafinha, eu esteja inventando que é para garrafinha, entendeu? Pra outra coisa. É para outra coisa. E aí a gente falou sobre a questão dos mochilões. Todos os meus mochilões, exceto esse mochilão da Quechua e da Hot Tuna, eles têm capa de chuva, porque eles não são material, eles são material meio grossinho, que não é a prova d'água, mas ele é resistente. Tipo assim, óbvio que se cair um temporal, vai molhar pra caraca. Por isso que eu tenho a capa de chuva, eu sempre levo a capa de chuva, principalmente quando eu vejo a previsão do tempo, se estiver chovendo pra caraca, eu levo. Se estiver no verão, eu meio que deixo a capa de chuva em casa, sabe? Porque como a capa de chuva é a parte... Ela é uma capa de chuva para mochilas? Para mochilão, você consegue comprar a medida do teu mochilão. Então tem capa de chuva para 40 litros, capa de chuva para 60 litros. Interessante. Eu não tenho isso. A minha é igual à sua, tipo, é um material resistente, mas também se eu jogar ela no rio, ela vai molhar. E afundar. Ela vai... E afundar também. Aí eu acho uma coisa que a tua tem, provavelmente, e os mochilões, 99% dos mochilões não tem, é a questão de ter o zíper para colocar cadeado. Muito dificilmente você vai ver um mochilão que tenha essa possibilidade de fechar com cadeado. Por quê? Porque, assim, por exemplo, o meu, ele abre na frente. Beleza, eu consigo fechar a parte da frente com cadeado. Mas ele abre por cima. E aí o por cima é tipo um fecho. Não tem como você passar um cadeado. Aí o que as companhias fizeram? Ou pelo menos essas lojas de departamentos fizeram? Criaram bolsas de tactel, que é o mesmo material que eu te falei da minha mochila de ataque, que é uma bolsinha assim mega compacta que você enfia o mochilão ali dentro e fecha com cadeado. Entendeu? Mas isso geralmente é para quem vai despachar a mala ou para quem vai, né, deixar o mochilão em algum lugar que precisa fechar com cadeado. Como o mochilão geralmente vai comigo, né, como cabine, e no hostel não tem problema nenhum de deixar ele ali, eu não comprei essa bolsa. Mas você consegue enfiar o teu mochilão ali dentro e fechar, e também essa bolsa tem o tamanho. Então é bolsa de 40 litros, você consegue enfiar o mochilão de 40 litros ali e fechar. Ela é a prova d'água? Não, se fosse seria perfeito, mas é aquele material tipo... Não sei falar, eu acho que é tipo tactel, não sei, eu tô com tactel na cabeça, mas eu tenho certeza que não é um material completamente diferente.
E aí, gente, uma coisa legal também para eu falar para vocês, eu tenho um post no blog falando sobre essa questão de mochilão, explicando sobre o tamanho e falando sobre as marcas que a Andrea falou de mochilão. Aqui a gente citou só algumas, mas existem muitas marcas confiáveis para vocês verem de mochilão. E também tem alguns vídeos no YouTube falando sobre a questão de como fazer mala para viagem, verão, inverno. E aí, isso é uma coisa importante, porque quando a gente fala de viajar para inverno, a gente pensa logo, tipo, fudeu, tem muita coisa. E verão, tipo, é ok, porque é pouca coisa. Só que a gente tá falando, por exemplo, de viagens para mim, que são viagens pontuais, que eu vou ali e volto. Agora, já a Andrea, a gente tá falando de um mochilão que ela tá viajando há 10 meses. Então, assim, Andrea, como é que você faz com a questão, por exemplo, não só de otimização de espaço, mas com a questão das roupas? Elas chegam um dia a ter fim, você já trocou de roupa, como é que você faz para lavar? Acho que é legal as pessoas falarem como é que você faz essa questão de rotina mesmo do mochilão, né? Assim, eu lavei roupa durante esses 10 meses. Que bom, Andréia, que bom. Não, eu compro nova sempre. Não, então, foi bem interessante, porque quando eu comecei, eu nunca tinha viajado a longo termo desse jeito, então eu, obviamente, acabei levando coisas que eu não usei. E aí, assim que eu pude voltar para a Inglaterra, porque as minhas coisas ficam aqui na Inglaterra, né, eu deixei muita coisa. Então, acho que quando você vai fazer esse tipo de viagem pela primeira vez, você vai colocar muitas coisas que você não vai usar. E é normal, tá tudo bem. E aí, com a experiência, você vai sabendo. Tipo assim, eu tenho cerca de 6 camisetas e 2 camisetas de manga comprida, 3 calças, 3 sapatos. É tipo isso que eu levo de roupa só. E o meu casaco de inverno, que eu sempre vou usando ele, não importa a estação do ano, eu já usei ele no verão português, para mudar de casa, né, de lugar, eu precisei vestir, porque ele não cabe na mala, então você tem que ter essa manha também, sabe, de ir vestindo algumas roupas quando precisar. Mas o que eu uso muito são os packing cubes, assim, que eu sempre recomendo, para mim mudou a minha vida, assim, eu já fazia muito mochilão antes, né, mas depois que comecei a fazer essa viagem, que eu comecei a usar esses packing cubes, realmente mudou muito a minha vida. Porque os packing cubes, o que eles fazem? Eles fazem as suas roupas ficarem mais compactas. Que quando as roupas estão soltas dentro da mala, elas às vezes ela está dobrada, mas ela se abre, ou ela ocupa mais espaço. Quando você põe dentro do packing cube, e você tem que se certificar de que o packing cube está cheio, né? Ele não pode estar muito cheio também, que também não faz sentido. Bem cheinho para ele. Eu dobro elas faço em rolinhos e coloco nos packing cubes. E assim eu consigo otimizar muito o meu espaço. Fora, gente, que é muito mais fácil desfazer e fazer a mala quando você tem os packing cubes. Então, eu mudo de lugar todo mês. Então, tipo, eu chego, cara, abro a minha mala, tiro meu packing cube, abro o zíper e deixo ele ali. Às vezes, se tem uma gaveta para mim, eu só coloco o packing cube dentro da gaveta e tá feito, sabe? Não tem bagunça, não tem roupa espalhada para todos os lados. Então o packing cube é uma dica muito boa. E assim, o meu packing cube, ele só tem um zíper. O que a Mari tem, ele ainda é melhor que o meu, porque o seu tem 2 zippers, não é? Sim, sim. Então ele faz ficar ainda mais compacto. Então se você puder pegar um de 2 zippers, ainda é bem melhor. E ele vem de vários tamanhos, então tipo, você pode... Eu comprei um que ele vinha em 6 tamanhos diferentes. E aí eu podia organizar ali mais ou menos de acordo com a minha necessidade. Então é muito prático, gente. Realmente assim é um negócio que muda a vida assim para viajar. Eu comprei o meu na Amazon e custou acho que 9 libras e vinha 3 tamanhos. E aí é esse que comprime de 2 zippers, né? E aí acho também, eu comecei a usar depois que a André falou, e eu acho bem prático mesmo, porque aí eu separo assim, tipo, calcinha, biquíni num, que é o pequenininho, depois eu boto, tipo, blusas e parte de cima no outro, e calças e parte de baixo no outro. E pronto, aí eu sei que quando eu quero uma parte de baixo eu pego um e tal, e fica tranquilo, assim, de organizar. Então, gente, é isso. Espero que as dicas aqui que a gente deu tenham sido úteis para vocês. Claro que a gente não mencionou todos os mochilões que existem, né? Mas a gente só falou aqui de algumas coisas para levar em consideração ali na hora de escolher o seu mochilão ideal, né?
as marcas, como a Mari falou, o Vida Mochileira tem um post, né, sobre as marcas que a Mari usa e tal. Eu, às vezes, falo sobre a minha malinha que chama Led Zeppelin, lá no meu Instagram também, então... E, gente, se tiver qualquer dúvida ou se você tem um mochilão que você ama demais, tipo, vai lá no nosso Instagram, @semeumochilãofalasse, e fala pra gente, bota lá a marca, fala o que você ama, ou se você tem alguma dúvida sobre mochilões que a gente não cobriu aqui, deixa lá também, que a gente pode te responder pelo Instagram. E eu queria muito, assim, convidar vocês a verem os vídeos que eu fiz no YouTube, porque, assim, eu tô mostrando os mochilões lá e eu comparo os tamanhos, eu acho que é muito legal, porque às vezes a gente aqui fala 60 litros, fala 40 litros, e às vezes vocês não têm muita noção da diferença. E aí eu mostro para vocês lá no vídeo a diferença de tamanho e os pontos positivos e negativos de cada um. E esse post que eu falei, que a Andrea reforçou, ele tá muito completo, sério, tipo, o que você pode levar, o que você não pode levar, os tamanhos, as companhias aéreas, falo dos tipos de mochilão e das coisas que você precisa ver na hora de comprar um mochilão. Então, acho que é bem legal reforçar isso. O blog é vidamochileira.com.br. Lembre-se que estamos sempre aqui na sua plataforma de podcast preferida, toda quinta-feira, 7 da manhã, sem falta. Tem muito episódio bom aí para trás. Pode ir olhando, gente. E é isso. Até a próxima.